Pai do Senhor, boa noite. Sinta-se à vontade na casa do Pai, pode se assentar. Você que está me vendo pelas redes sociais, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus possa falar com você aí na sua casa, que a sua casa vire uma igreja agora. Que você possa orar pelos teus vizinhos, pelo teu condomínio, que você possa prestar um culto racional a Deus, mesmo estando em casa. Hoje, dia especial, dia da Santa Ceia do Senhor Jesus, dia onde nós relembramos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, onde Ele nos deu vida e vida com abundância. Estamos no ano de Abraão, ano da bênção do Senhor, estamos no mês, hoje, vivendo as grandezas de Deus, e nós precisamos saber o que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos saber que Deus sempre tem o melhor para nós. E que nós possamos viver essas grandezas de Deus. Que nós possamos ter aí a sabedoria dos céus, ouvir a voz do Espírito Santo para trilhar um caminho que Deus tem preparado para as nossas vidas. E esses dias que eu estava fazendo a pregação, eu estava vendo as pessoas surfando lá na praia, e eu estava vendo que alguns pegavam um tipo de onda e logo caíam, e os outros, que eram mais experientes, que pareciam mais experientes, eles escolhiam a onda e pegavam aquela onda e começavam a surfar até perto da praia. E eu vi que não fazia muito esforço. Quando a onda vinha, eles sabiam escolher as ondas, e quando essa onda vinha, ele já sabia qual que ele ia pegar. Se ele visse que não era boa, ele simplesmente furava a onda e deixava ela passar. E de repente, quando ele via uma onda na qual ele já tinha experiência, ele só dava umas 3 braçadas e pegava essa onda e ia, e a água o levava até perto da praia. Mas alguns, eles que estavam às vezes aí aprendendo, eles se debatiam muito, davam braçada, e quando subiam em cima da prancha, logo caíam, logo eles estavam afundando, ou pegavam a onda errada, que os levava às vezes a cair, a quebrar a prancha, quando a gente vê em muitos vídeos, né, onde as pessoas também se machucam quando pegam uma onda muito grande. Mas aqueles que têm mais experiência e pegam as ondas maiores, mesmo com a onda muito grande, eles fazem manobras radicais. Quanto maior for a onda, mais manobras eles conseguem fazer. Eles entram pelo túnel, colocam as suas mãos, riscam a água, com uma facilidade enorme. E aí Deus me tocou no coração, que é assim a nossa vida. A nossa vida é feita de ondas que vêm, ondas que às vezes nós, pelas nossas próprias emoções, pelo aquilo que escolhemos na vida, escolhemos uma onda e achamos que aquela onda vai nos levar a algum lugar. E às vezes damos braçadas também, até conseguimos pegar essa onda, para que a gente possa alcançar o objetivo. E aí Deus falou poderosamente comigo. Quando nós escolhemos a onda certa, nós somos levados facilmente. Mas quando nós escolhemos as ondas erradas, nós nos debatemos, nós ficamos cansados de tanto dar braçada, de tanto estar fazendo esforço para pegar aquela onda, para alcançar aquilo que queríamos. E às vezes nós alcançamos o que queríamos, mas quando nós alcançamos o que queríamos, às vezes nós vemos que não era aquilo que nós queríamos. Nós alcançamos o que queríamos, mas quando você alcança o que você quer, às vezes você vê que aquilo que você queria tanto, não é o que você queria. Quantas vezes a gente
faz grandes esforços, batalha, 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 atrás de um objetivo, atrás de um ideal, nas nossas próprias emoções, nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, do nosso próprio conhecimento, e alcançamos coisas, mas quando alcançamos o que queríamos, não era aquilo que nós queríamos. Quantas pessoas já na área sentimental pegaram uma onda e trilharam um caminho, conseguiram casar, e às vezes ver que aquele casamento não era o que queria, alcançaram o que queria, mas não era o que queriam. E às vezes nós estamos assim, e quando nós fazemos isso na direção errada, sem estarmos vendo a onda que o Espírito de Deus está mandando sobre nós, nós alcançamos objetivos na vida, e nesses objetivos, às vezes, depois que alcançamos, é muito difícil você sair fora. Você está ali num lugar, num objetivo que você alcançou e que você não queria, depois você vê que você não queria, e aí o que acontece? Você tem um esforço enorme para sair daquela situação, daquilo que você almejou. Às vezes pegamos uma onda financeira, investimos, abrimos comércio, investimos coisas, fazemos coisas com sócios, às vezes achamos que essa onda agora vai nos levar a nós termos nossa vida financeira tranquila, mas quando nós alcançamos, vemos que aquilo não é o que queríamos, e para você se desfazer disso, é muito difícil. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu já fiz isso, já peguei onda errada, e depois para que você pudesse sair daquilo é muito difícil, e eu orava para Deus, Deus, eu sei que eu errei, mas agora me ajude a sair daquilo que eu queria, e que agora eu vejo que eu não queria aquilo que eu queria, para que o Senhor venha me ajudar. E hoje nós vamos aprender a estar pegando a onda certa. Você veio hoje aqui para aprender a surfar. Fala para o teu irmão, você quer surfar hoje, meu irmão? Está preparado nesse frio para estar surfando nas águas geladas hoje aqui? Mas olha só, nós precisamos ter roupa certa, porque eu vejo que mesmo no frio as pessoas surfam, mas eles usam as roupas corretas, mesmo que eles caem na água, a roupa dele é térmica e não deixa que a água gelada penetre no seu corpo. E a palavra de Deus diz uma coisa em Efésios 6, capítulo 10, que nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau, para que a gente possa estar aí vencendo as dificuldades e o dia mau que virá sobre nós. Se tem o dia mau, virá sobre nós. A palavra de Deus diz, e virá o dia mau, revestíveis de todas a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau, para que a gente possa estar com a capacete, com a couraça, com a sandália da salvação, com a fivela, com o cinto da verdade na nossa vida, com a espada, que é a palavra de Deus, para que quando o dia mau vier, você não vai se congelar no mar, você vai estar flutuando, mesmo que se você vier a cair, você vai sobreviver, como o bispo Eduardo falou aqui, que nós vamos sobreviver, nós podemos cair na água, mas você não vai morrer afogado, quando nós estivermos na presença de Deus. E como nós vamos saber quando pegar a onda certa, e quando não pegar a onda certa? Quem quer saber quando pegar a onda certa, e quando não pegar a onda certa? Levanta a sua mão, fala, eu quero saber, quando pegar a onda certa, né? Porque eu quero saber isso. Então você vem a quinta-feira no culto das 8 horas, e eu vou dizer a você
como você vai pegar a onda certa. Tudo bem? Vamos para a Santa Ceia do Senhor? Não, vou falar hoje. Fala, é hoje. É hoje que Deus vai tocar em você. É hoje que Deus vai derramar uma unção poderosa aqui. Você crê nisso? Se você veio hoje aqui, é que Deus vai derramar uma onda poderosa em você, na sua família, sua finança, nos seus sentimentos, na sua área profissional. Creia nisso. Quando nós cremos, nós começamos a estar aí adquirindo já você vai dar um passo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não vamos conseguir nunca alcançar lugar nenhum na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir o nosso objetivo que Deus tem preparado para mim e tem preparado para você. Deus tem um propósito para você, Deus tem um objetivo para você, mas o milagre é de Deus, ok? O milagre é de Deus, mas a fé é minha e sua. Nós devemos estar tomando posição, nós devemos estar tomando iniciativa, para que a gente possa alcançar coisas que Deus tem preparado para nós. Porque quando nós alcançarmos o que queríamos, realmente quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que aquilo é o que nós queríamos de verdade. Até contei hoje de manhã que recebi um telefonema de uma pessoa que foi para fora do país, e ela conseguiu empregos, está bem empregada. Liguei para essa pessoa, e ela falou: olha, estou bem, já consegui trazer minha família, já estamos aqui tranquilos. Mas olha só, apóstolo, eu já tenho aquilo que eu queria aqui, mas eu orei para Deus e vi o que eu queria aqui, não é o que eu queria, porque eu tenho que orar para Deus, que eu falei, não é possível eu sair do Brasil e ir para esse país, estou conseguindo minha vida financeira, está tranquila, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu queria. Eu estou orando para que Deus me mostre o que Ele tem para mim, porque quando nós estamos na onda certa, quando você pegar a onda do Espírito certo, você só vai pular na prancha e surfar, você não vai ficar cansado. Quantas pessoas estão cansadas hoje de tanto lutar, porque você está lutando na onda errada, você está lutando do lado errado, você está lutando naquilo que Deus não falou com você, naquilo que Deus não colocou no seu coração. Às vezes até ministerialmente nós lutamos e queremos alguma coisa, mas isso não foi para você, não é preparado para você. Quando a gente usa um diácono, ele tem que ter no espírito dele que ele é um diácono. Quando eu unjo um presbítero, ele tem que ter dentro dele a unção de presbítero, não só dar um cargo de pastor, de pastora, se a pessoa não tem isso dentro do espírito. Eu não consigo colocar dentro dessa pessoa, mas se ela já receber no espírito, se ela já tiver de Deus isso dentro dela, e quando você unge essa pessoa, ela vai exercer a função que lhe cabe, ela vai exercer a função que Deus determinou, e aí você vai começar a surfar, porque às vezes a pessoa está no ministério, até quer estar naquele ministério, mas não é para você estar naquele ministério, não é para você estar fazendo isso. Às vezes estamos numa profissão, e essa profissão você luta, e você vê que as coisas não vão para frente, porque não é a sua profissão. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, na onda certa, e saber quando essa onda vem. E aí Deus me levou a esse versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 12. Porque como eu falei, nessa madrugada Deus falava muito comigo sobre isso. Falou, eu acordei, eu queria gravar, mas você ouve no espírito e não ouve audível isso, para que você possa gravar e falar: Deus, eu não quero perder uma palavra para passar para o teu povo hoje. Mas eu falei: Deus, lembra tudo,
Faça que o meu espírito lembre de tudo o que o Senhor me disse, para que eu possa transmitir da melhor forma possível, para que o povo comece a entender, a viver as grandezas de Deus, a estar no lugar certo, a saber pegar a onda certa e não pegar qualquer onda que apareça, porque eu estou com uma necessidade dessa coisa, então qualquer coisa eu vou pegar. E aí você pega a coisa errada. Quantas pessoas são assim hoje? Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 aos 12. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria desse século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Sabedoria desse mundo se reduz a nada. Aqueles que são sábios, nós vemos nessa pandemia que não há homem sábio, porque um simples vírus, minúsculo, invisível, que nós não vemos, parou o mundo inteiro na sabedoria de todo o planeta. Olha só que Deus fala aqui, que reduz a nada, mas falamos a sabedoria de Deus. Você vai falar a sabedoria de Deus, amém? A sabedoria maior vem de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você vai saber das profundezas de Deus, amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só que ele está falando aqui, que a sabedoria do mundo não vale nada, que Deus falava em parábolas. Eu e a apóstola estavam falando esses dias e conversando, ela falou, nossa, por isso que Jesus falava em parábolas, para que as outras pessoas não entendessem, porque eles também não entendiam, porque o homem carnal não entende as coisas espirituais, aquele que vive na carne entende as coisas da carne, e a palavra de Deus diz que quem conhece mais a nós mesmos, senão o nosso espírito? O teu espírito te conhece, o teu deitar, o teu levantar, aquilo que você faz, aquilo que você deseja. O teu espírito te conhece, em todos os lugares que você for, o teu espírito, ele te conhece muito bem. Agora, como vamos conhecer a Deus? A palavra de Deus, a Bíblia, ela relata para que a gente possa conhecer a Deus, para que nós possamos entender Deus, mas nós só vamos entender Deus se nós estivermos no Espírito. Se nós sabermos que o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, dentro de você. Esse Espírito Santo foi derramado quando você levantou a mão e aceitou Jesus. Esse Espírito hoje habita em você. E aí você começa a conhecer a Deus. A Deus, para que você possa entender as grandezas de Deus. Porque quando nós falamos em grandezas de Deus, não é você ter coisas grandes. Não, é você entender a sabedoria de Deus e saber ter atitudes de Deus na sua vida, para que você possa estar usufruindo das melhores coisas nessa vida, para que a gente possa ter atitudes certas, para que a gente possa compreender Deus. Se nós pegarmos Moisés, ele falava face a face com Deus. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Ele falou com os outros profetas, eu falei em visões, eu falei em sonhos, mas com meu servo Moisés eu falo face a face.
E Moisés conheceu a Deus pelas costas, quando ele fez o holocausto, e Deus falou: olha, Moisés, você vai se esconder nessa fenda, quando eu passar, você não verá o meu rosto, mas você verá as minhas costas. Deus estava falando: eu vou lhe mostrar o antepassado, as coisas que passaram, para que você entenda as coisas futuras. E nós precisamos conhecer o nosso passado, para que a gente possa entender as coisas futuras. Você deve conhecer quem foi o teu tataravô, quem foi o teu avô, quem foi o teu pai, para que você possa entender as tuas atitudes hoje. Porque aí você foi formado dentro de uma casa, dentro de um lar, onde você absorveu todas as coisas que foram lhe ensinadas. O ambiente que você estava, isso fortaleceu e ensinou você. E nós precisamos saber disso. Por isso que Deus põe para Moisés escrever a Bíblia. Olha, Moisés, pega a pena, senta aqui comigo, nas regiões celestiais, não sabemos aonde, mas senta comigo aqui, Moisés, e eu vou lhe ditar como as coisas aconteceram, como as coisas nasceram. E ele começa: a terra era sem forma e vazia. Moisés vai escrevendo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Moisés foi escrevendo, para entender que quem era Deus. Porque Moisés pergunta: quem é você? Eu sou o que diz que eu sou. Eu sou o Deus criador de toda a terra, e criador de todas as coisas que estão sobre a terra. Moisés tinha que entender quem era Deus, para que ele pudesse estar tirando um povo do Egito, para que eles pudessem estar salvando milhões de pessoas que estavam na escravidão. E nós precisamos entender o que o Espírito quer nessa geração. Que nessa pandemia, quantas pessoas estão paradas, quantas pessoas morreram espiritualmente, estão em suas casas, não acreditando mais de Deus, pessoas que tinham função na igreja. Não estou falando só da nossa igreja, de várias igrejas, pastores, oficiais, líderes, que pararam de servir a Deus, porque nunca entenderam quem Deus realmente era. Achar que Deus só é aquele que faz as coisas acontecer no momento que você quer, que Ele tem uma varinha de condão e você pede e Ele vai te dar. Não, Deus molda nossas vidas. Porque se você não receber no Espírito aquilo que Deus tem preparado para você, você nunca vai conseguir. Nós primeiro recebemos no Espírito, e depois ele se materializa fisicamente. Quando eu construí essa igreja, eu recebi no Espírito. Construir uma igreja sem dinheiro, sem membro, num terreno alugado. As pessoas falavam que nós éramos malucos. E quando eu trouxe uma pessoa ali na frente, eu falei: aqui será a igreja Plenitude de Deus. Ele falou: aonde? Nessas casas derrubadas, nesse terreno abandonado, onde as pessoas se drogam aqui. Eu falei: você não está vendo a igreja? Mas eu estou vendo a igreja. A igreja está lá no céu. Deus já preparou. E de repente ela vai fazer assim, blow, e vai brotar aqui. Está a igreja, porque eu recebi no Espírito, e como eu recebi, ela foi construída. Assim, quando você receber no Espírito a cura, às vezes você não é curado imediatamente. Às vezes quando você recebe uma profecia, demora tempo. Meu pai recebeu uma profecia quando eu nasci, que eu seria abençoado, e que ele teria mais um filho aos 50 anos, minha mãe tinha 40 anos, e o anjo aparece para o meu pai e fala: olha, você vai ter outro filho, põe o nome dele em Samuel, e eu abençoarei, e ele será um pregador da minha palavra. Meu pai morreu e não me viu voltar para a igreja. Depois de um ano, a profecia se cumpriu, mas meu pai recebeu no coração, no espírito dele, ele morreu em paz, porque ele sabia que as promessas de Deus iriam se cumprir. Receba no seu espírito hoje as promessas de Deus. Quando Ana estava orando por um filho, que ela era estéril, ela orava, e o profeta chegou perto dela e falou: por que você está bêbada a essas horas da manhã? Por que você já está cheio de vinho? Ela falou: não, meu senhor, eu estou orando para que Deus me dê um filho. Seja assim como a tua oração é, daqui a um ano, no tempo determinado por Deus, você terá um filho. Ana já saiu como? Aquela que estava chorando,
aquela que estava amargurada, ela saiu sorrindo, porque ela já recebeu no Espírito, sem antes deitar com seu marido, sem antes conceber nada, ela já recebeu no Espírito o filho que Deus lhe tinha dado. Receba no Espírito aquilo que Deus tem para você. Começa a sorrir. Se você entrou aqui triste por algum motivo, por alguma coisa que te parou, por alguma notícia ruim, por alguma coisa que aconteceu, começa a sorrir. Começa a ver a sua cura, começa a ver a sua família na casa do Senhor, começa a ver os seus queridos aqui dentro, começa a ver o seu marido, se o seu marido não está aqui, se a sua esposa não está aqui, se seu filho não está aqui, se sua mãe não está aqui, se seu pai não está aqui, começa já a receber no Espírito, começa já a visualizar isso, começa a ter já isso em mente, para que você possa estar recebendo algo extraordinário de Deus, que a sabedoria ela vem de Deus, a sabedoria não é humana, a sabedoria ela vem dos céus, porque a sabedoria humana de nada se faz, e para isso nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não chegamos nem perto de Deus, porque para você chegar perto de Deus, você tem que ter fé suficiente para saber que Ele existe, porque você não vê, mas você sente o Espírito de Deus. Nós podemos não ver Deus, mas nós sentimos a presença dEle. Eu não posso ouvir Deus audivelmente, mas eu ouço Deus falando no meu coração, colocando no meu espírito, e eu sei quando Ele coloca no meu espírito, porque quando Ele coloca no meu espírito, há uma certeza absoluta daquilo que vai acontecer. Como esse terreno, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu quero que alguém venha aqui, porque eu estou cansado de procurar. E dia estava tarde aqui, nós estávamos passeando, eu estava aqui conversando, e de repente chega uma pessoa, eu tenho um terreno para você. Eu falei, quem é você? Ele falou, não sei, eu vim aqui porque eu quero te oferecer um terreno. Eu falei, é de Deus. Eu já estou vendo a igreja construída em nome de Jesus, porque todo dia que eu passo nesse terreno, o Espírito de Deus fala no meu coração, olha que igreja linda, não para me engrandecer, mas para que a gente possa alcançar mais almas para o Senhor Jesus, para que nós possamos viver coisas extraordinárias, porque é isso que Deus tem, a grandeza de Deus, ela vai alcançar você, quando você entender das coisas do Espírito, quando você entender que a onda, que o fluir das águas do Espírito tocar em você, você só vai se posicionar e vai começar a surfar. Deus tem algo tremendo hoje aqui, você crê? Você crê que Deus tem algo tremendo? Então dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Olha só o que diz Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24, que é o contexto do texto que nós lemos. Jesus ensinando aos seus discípulos, a figueira seca e as pessoas ficam impressionadas, Senhor, a figueira secou, o Senhor falou que era para secar porque ela não tinha fruto, e ela secou, e Jesus disse, tende fé em Deus. Você está tendo fé em Deus ou fé nos homens? Você está tendo fé em Deus ou fé na política? Você está tendo fé em Deus ou fé nas pessoas que te cercam? Naqueles que promete e nunca cumpre. Mas o nosso Deus, olha, tenha fé em Deus, e tudo que Ele cumprir vai acontecer na sua vida. Creia nisso, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que visualizar, você tem que fazer que nem Ana. Olha, você vai ter um filho, eu já estou com esse filho, eu já estou grávida, eu já vou sair daqui. A palavra de Deus que diz que o semblante dela mudou. Por isso que eu falo, muda o teu semblante. Olha para o teu irmão do lado e fala, muda o teu semblante, porque é hoje. Fala, é hoje, é hoje. Olha, assim o fará, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só, você pode aplaudir a Deus por essa palavra maravilhosa.
Você pode aplaudir a Deus, porque Deus nos deixa palavras extraordinárias na Bíblia, que se a gente meditar na palavra de Deus, nós vamos estar alcançando coisas que jamais pensávamos, como foi lido aqui, o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, o que nem subiu à mente do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio em coisas maravilhosas ainda. Eu creio num ano ainda maravilhoso, onde nós vamos marchar, nós não estamos parados, nós vamos avançar. E quando assim, Deus me levou a estar também meditando em Josué. Quando Josué está ali para atravessar o Rio Jordão, quando ele está ali para tomar uma decisão, fala para o teu irmão, hoje é dia de decisão, meu irmão. Hoje é dia de você decidir o que você vai fazer, e nós temos que ter fé em Deus, fé nas coisas de Deus. E Deus chama Josué para estar fazendo uma obra tremenda. Olha, Josué, o meu servo Moisés é morto. Moisés tinha morrido, um grande líder, um grande estadista, um grande profeta de Deus, uma pessoa que estava organizando 2 milhões de pessoas, falou com o faraó, milagres dos céus, coisas extraordinárias aconteceram. De repente ele morre e chega para Josué, Josué, você vai substituir Moisés. Senhor, eu vou substituir Moisés. Você vai levar esse povo à terra prometida. Aqueles que não acreditaram, aqueles que duvidaram, morreram no deserto. O deserto foi um cemitério de 2 milhões de pessoas, porque não acreditaram em Deus, não colocaram no seu coração que Deus era capaz de levá-los à terra prometida, a terra que tinha falado para Abraão. Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu mostrarei uma terra que mana leite e mel. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Benditas serão todas as famílias em ti, Abraão. Olha, Abraão recebe essa notícia, e ele crê no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. E olha só, a promessa se vem vindo, e agora Josué tem esse cargo na mão, tem ali a oportunidade de receber isso ou não receber. Ele tem a oportunidade de cumprir uma promessa que foi feita para Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora era o Deus de Josué. E Ele é meu Deus, Ele é o seu Deus. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E olha só, aqui nós chegamos em Josué capítulo 3, versículo 7 a 13, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos. Quando? Hoje. Quando? Fala, quando? Mais forte, quando? Olha, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: chegardes à borda das águas do Jordão, parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor. Você está ouvindo a palavra do Senhor? Estamos reunidos que nem naquele dia. Imagina, o pessoal reunido para conquistar a terra prometida. Quem veio aqui para conquistar a sua terra prometida hoje? Aleluia. Há uma cura que às vezes você está buscando, uma libertação que você está buscando, uma coisa que você tem no seu coração que você não falou para ninguém. Essa é a sua terra prometida. E olha só, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Deus vivo está no nosso meio, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, fariseus, gergazeus, amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, que leva a água do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas,
do Jordão serão elas cortadas, a saber, que vêm de cima e se amontoarão. Olha só, aqui era diferente, aqui ele estava testando a fé. Lá em Moisés, estende a sua vara. E um vento soprou a noite inteira. Toda a noite soprou sobre o mar vermelho, porque eles estavam diante do mar e atrás o exército de Faraó. Eles não tinham lugar para ir. Aí Moisés levanta, o rio se abre, e eles veem que o mar se abre, e eles passam em seco. Aqui eles não veem nada. Aqui, olha Josué, você vai ter que pôr os pés nas águas. Você vai ter que ter fé, que quando você colocar o pé nas águas, elas vão se estancar. E a palavra de Deus diz que o Jordão estava em cheia, estava o rio sobre as suas ribanceiras, e não é o Jordão que conhecemos hoje, é um Jordão que na época era muito largo, era impossível de atravessar. E Josué recebe essa notícia: olha, você tem que fazer isso, Josué. E Josué não questionou, porque ele recebeu no seu espírito. Josué não ficou falando: Deus, eu preciso de tempo para recurso, para construir uma ponte, para comprar um barco, pelo menos para atravessar esse povo. Como que eu vou fazer se eu não tenho recurso? E às vezes nós somos assim, nós recebemos no Espírito algo na nossa vida, algo muito grande, e aí você fica pensando: Deus, eu não tenho recurso. Eu, quando levei a apóstola para estar assinando a proposta, quando ela viu aqueles números, ela falou: mozinho, nós temos esse dinheiro? Eu falei: não, mas Deus proverá. Como você vai pagar isso? Deus proverá. Você crê que Deus proverá? Você crê que Deus vai prover? Mas o primeiro passo tem que ser dado. Dê o sinal que você tem. Dê o sinal que você tem. Dá o primeiro passo, que depois virá a provisão de Deus, porque o milagre é de Deus. Então Josué não ficou pensando: Deus, cadê as coisas que eu vou precisar para atravessar? Não, Josué já tinha no seu espírito. Josué já sabia que Deus tinha prometido. Josué já tinha certeza daquilo que Deus já tinha dado nas suas mãos, porque não era só atravessar o Jordão era a barreira para entrar na terra prometida, mas tem a Jericó, tinha os Jebuseus, cananeus, heteus, os fariseus e todos os zeus que estavam lá, estavam ali, eram inimigos do povo. Não tinha um gigante Golias, como o rei Davi enfrentou um gigante, não, lá tinha uma nação inteira, um exército inteiro. Não era um gigante, era um exército inteiro de gigantes. Eles são filhos de Anaques e são gigantes nessa terra, eles os comerão. E olha só por que Josué foi realmente ali, ele foi chamado. Por que ele realmente acreditou naquilo que Deus tinha nele, que Deus tinha para ele. Números capítulo 14, versículo do 7 ao 9. Moisés chega perto da terra prometida. Moisés escolhe 12 príncipes, 12 pessoas capazes, 12 pessoas que eram da confiança de Moisés. Olha, eu quero que vocês conheçam a terra prometida, porque nós só conseguimos conquistar as coisas que nós conhecemos. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala com que eles conheçam essa terra, porque senão como eles vão conquistar? Porque se você só consegue conquistar aquilo que você conhece. Se você não conhece, como é que você vai conseguir conquistar? Se você só tem noção de alguma coisa, você só vai ter o objetivo daquilo. Se eu conheço só um fusquinha, eu vou querer só um fusquinha para a minha vida. Mas se eu conheço que tem um Camaro amarelo, eu vou querer um Camaro amarelo. Eu preciso conhecer. Então Deus fala: olha, vocês precisam conhecer. Manda esses 12 homens, eles ficam 40 dias lá e vê que a terra é boa, que manalente de mel, que um cacho de uva, 2 homens precisam carregar. Mas os 10 voltam assim: olha, Moisés, a terra é boa. Realmente a terra é boa, mas lá tem
tem os filhos do gigante, tem os anaquins, e eles são gigantes. Nós nos víamos como gafanhotos, nós perto deles éramos como gafanhotos, e nós se sentimos assim. Olha só a inferioridade que eles colocaram dentro deles. Quantas pessoas colocam são inferiores? Você é filho de Deus, você não é inferior a ninguém. Deus derrama uma unção poderosa sobre toda a carne. Você tem o mesmo Espírito que todos nós temos aqui. O Espírito de Deus habita dentro de você. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ninguém é diferente. Todos nós temos a possibilidade de alcançar coisas grandes na vida, mas eles se sentiram gafanhotos. O diabo sempre quer nos deixar para baixo, sempre quer nos desvalorizar. E olha, nós se sentimos assim, mas Josué, Caleb se levanta, e quando ele se levanta, eles querem apedrejar Caleb, mas aí Josué se levanta. Depois que eles quiseram apedrejar, olha só o que Josué fala aqui, Números 14, versículos 7 e 9, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muitíssimo bom. Você pode declarar isso? Aquilo que Deus tem para mim é muitíssimo bom. Fala do seu coração, fala dentro do seu coração agora. Aquilo que Deus tem para mim é muitíssimo bom. Ele tem cura, Ele tem coisas extraordinárias. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você. Você crê? Você crê nessa vontade de Deus? Às vezes nem tua família confia em você, às vezes você está sendo desvalorizado no seu emprego, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Deus acredita em você, e você é filho de Deus. Olha só, muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, aleluia, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais. Fala, não temais. O não temais na Bíblia tem 366 vezes, um não temais para cada dia, e até no ano bissexto tem um não temais para você. Então todo dia que o diabo colocar alguma coisa para você, que for por medo, você fala, eu não tenho medo, porque Deus falou para mim não temer o espanto nem noturno, nem a peste perniciosa, porque Ele dará ordem aos seus anjos para acamparem ao meu redor. Você está protegido pelos anjos. Você está protegido pelos anjos. Na porta dos umbrais da nossa casa tem o sangue do Cordeiro. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Não tem cepa indiana, não tem cepa chinesa, não tem nada que vai alcançar daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh glória! Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra. Quem você está temendo dessa terra? A palavra de Deus diz, não tema aquele que pode matar você, o seu corpo. Tema quem pode matar a sua alma. Isso nós devemos temer. Aqueles que podem matar a nós, não devemos temer, porque nós temos vida eterna. Nós vamos dormir com o Senhor, e quem dorme acorda ao lado de Deus. Aleluia! Não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, olha só como a visão muda aqui, de Josué, como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Deus é conosco. Se o Senhor é o nosso pastor,
Se o Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, glória a Deus, Deus é fiel. Aleluia. Deus é conosco. E nós precisamos ter isso em mente. Saber que nós temos que ter fé. Sabemos que nós precisamos não ser rebelde contra Deus, para que a gente possa enfrentar todos os inimigos que aparecerão para nós. Nós hoje temos o Jordão. O Jordão aqui é a nossa distância. O Jordão separava o povo da terra prometida. O Jordão separava aquele povo de uma promessa vinda lá de trás. Você imagina, ali está o Jordão. Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Qual é o Jordão que te parou? Qual é o Jordão que deixou você parado, que você não quer mais acreditar? Que você está que nem surfista que já surfou uma onda, aí ele espeta a prancha dele aqui, senta e fica olhando os outros surfar. Será que você já está assim? Espetado a prancha aqui, só vendo os outros surfar? A onda do Espírito? Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas já desistiram de correr atrás do seu ministério, de correr atrás da promessa de Deus, de correr atrás daquilo que Deus falou? Olha, eu tenho grandes coisas para você, eu tenho grandes coisas. Quantas vezes eu ouvia falar, quantas vezes as pessoas, profetas, eram usados para falar: olha, Deus tem algo grande com você, algo que você jamais imaginou. Eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram isso. E o que te fez parar? Qual é o Jordão que te fez parar? Qual é o Jordão que está aí com as águas sobre as margens, e você acha que não tem condições de ultrapassar? Mas hoje Deus te chamou aqui para você atravessar esse Jordão. Hoje Deus te chamou aqui para você tomar uma decisão, de você colocar os pés na água, e ela vai parar. E a palavra de Deus diz que ela parou muito longe, que eles não viram aonde parou a água. Não foi que nem quando o mar abriu e o pessoal via água aqui, era muro aqui, muro ali. Não, a água parou tão longe, para eles não terem ali medo nenhum. Todos os teus inimigos vão bater em retirada em nome de Jesus. Se por um caminho eles vieram, por 1000 caminhos eles fugirão de vós. Eles vão fugir de você, vão para longe de você, quando nós colocamos a nossa fé em ação. Deus quer que você coloque a sua fé em ação hoje. Deus quer que você pegue a sua prancha hoje, e não deixe mais ela espetada aqui. Eu vou pedir que você levante, e que você pegue a sua prancha novamente. Fala: eu não vou mais ficar na beira da praia olhando, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Quantas pessoas pensam assim: já chegou o meu tempo, agora eu vou passar para outro. E eu vi a minha mãe no leito de morte, quando ela estava no hospital, quando ela estava em coma, com 85 anos, e ela acordou. Falei: Deus, eu precisava 5 minutos com ela, e ela acordou, e ela falava assim para nós: eu acho que eu estou nesse leito aqui, Deus me deixou aqui nesse leito, porque eu parei com a obra do Senhor, eu precisava ganhar mais uma pessoa para Jesus, eu precisava ganhar mais uma pessoa para Jesus. Falei: mãe, a senhora já fez o suficiente, agora o bastão está nas nossas mãos. Deus está passando o bastão para muitas pessoas aqui. Recebe o teu bastão aí, pega esse bastão, pega a sua prancha de volta, porque Deus vai te ensinar a você escolher a onda certa. Deus vai ensinar você a estar surfando. Deus vai estar ensinando a você saber a onda que vem, e que você vai saber: aquela onda vai me levar para o céu, vai me levar onde Deus quer que eu esteja, no lugar onde Deus quer que eu esteja, não o lugar onde eu quero.
não onde é o lugar onde eu alcancei o que eu queria, mas eu vejo que aquilo que eu queria não era aquilo que eu queria. Se você alcançou alguma coisa, se agora você vê que não é aquilo que você queria, que aquilo não preencheu a sua vida, que aquilo te causou mais vazio, porque você conseguiu pegar aquilo, mas aquilo que você queria não é aquilo que você queria. Hoje Deus está te engravidando de novos projetos, novos propósitos. Não pare com o seu. Você vai dar um pulinho e vai subir na prancha aí. Olha, mas a prancha eu vi, eu não sou surfista não, mas a prancha eu vi, sempre você assiste filme, né? E você vê que eles passam parafina na prancha, para o pé. Eu falei, para que você passa parafina? Para o pé não escorregar. Quando você pegar uma velocidade, os grandes surfistas fazem isso. Eles passam parafina para que você suba na prancha e fique. Porque a velocidade que Deus vai te levar, aquilo que você demorou 5 anos, Deus vai fazer em 1 ano. Quem crê aqui? Se você pegar a onda certa, a velocidade que Deus vai te levar, você vai falar, como é que eu consegui isso? Porque às vezes nós ficamos fazendo plano, e às vezes já me bateu no coração, Deus, eu tenho 66 anos, ainda estou com um plano de construir uma igreja, que as pessoas ficam assim, ela vai demorar 5 anos, aí eu vejo pessoas mais novas falando, nossa, o nosso projeto é para daqui a 10 anos, eu falo, o que eu estou fazendo, Deus? Mas aí Deus colocou no meu coração, quando você pegar a onda certa, esses 10 anos vão ser 1 ano, para Deus um dia, vale 1 milhão de dias. Quando Deus age, as coisas acontecem rapidamente. Eu queria que você desse um pulinho na tua cadeira assim, ó, e pegasse a sua prancha e sobe em cima dela. Começa a surfar agora. Entra no túnel agora e põe a mão para fora, ó, e passa a mão na água assim. É verdade, é verdade, é verdade. Surfa, surfa. Olha só a onda do Espírito está sendo derramada aqui hoje. A onda do Espírito vai tocar você aí. A onda do Espírito está inundando esse lugar. Começa a surfar na onda. Começa a visualizar aquilo que Deus tem preparado. Começa a desfrutar do caminho. Começa a desfrutar do caminho. Você está indo para o lugar que Deus determinou, mas no caminho há maravilhas enormes. Há maravilhas enormes no caminho. Começa a olhar o mar. Começa a olhar a onda. Começa. Deus vai inundar agora uma onda de amor. Há uma onda de amor inundando você. Há uma onda hoje. A onda de libertação. Seja liberto agora. Há uma onda que está invadindo a sua casa agora.